Bom, nós estamos na saga dos sermões escatológicos, né? Então, hoje é mais um sermão, talvez seja o último. Não sei se terça-feira que vem vou dar continuidade, mais temas. Estou com saudade de pregar textos expositivos aqui da Bíblia já, de explanar os textos bíblicos. Então, hoje a gente vai falar sobre o estado eterno ou punição eterna. Terça-feira passada estivemos falando sobre o juízo final. E hoje nós vamos falar sobre o estado eterno ou punição eterna, que vai envolver um monte de assuntos, um monte de pontos. Estado intermediário, questão de inferno, questão de universalismo, questão de aniquilacionismo. Isso vai envolver vários pontos da escatologia. Na verdade, irmão, esse tema aqui, de todos que eu preguei, eu achei um dos temas mais complicados foi esse aqui. Por quê? Porque ele vai abrir para lacunas de teorias, lacunas de pensamentos, um monte de pensamento, um monte de cosmovisão, sono da alma, os mortos já estão conscientes, não estão conscientes, a questão do estado intermediário, a questão também da questão se Deus vai, em algum momento da eternidade, acabar com o sofrimento de ímpios, a vida é eterna, o estado será eterno, ou será o pecado, o juízo do pecado será eterno. Então vão ter inúmeros pensamentos. E tem gente muito grande, né, teólogo muito grande que aderiu a uma tese e aderiu a outra tese. Então a gente vai tentar aqui falar sobre essa questão do estado eterno. Bom, essa questão do estado eterno, essa felicidade ou esse juízo, eles são eternos? Eles serão eternos? A Nova Jerusalém para os salvos, nós sabemos, né, Cristo falou em suas palavras, em João capítulo de número 11, que quem cresce nele teria a vida eterna. E o próprio parece ser, nós vamos observar alguns textos aqui, parece ser o ensinamento do próprio Cristo, que da mesma forma que a vida é eterna na Nova Jerusalém, que será transformada, parece que também esse juízo será um juízo eterno, né? Só que vão entrar aí os pensamentos. Bom, essa doutrina, na verdade, ela foi ensinada pelos pais da igreja, tá? Os pais da igreja, eles ensinaram o pensamento que tanto a vida eterna para os crentes como a vida eterna para os ímpios, elas seriam eternas. Aí vieram os teólogos da Idade Média, no mesmo pensamento, e alguns reformadores também chegaram. Quando chegou a partir do século XVIII, na história da igreja, esse pensamento ele começou a ser questionado. E no princípio do século XIX, surgiram o que eu chamo dos maiores vilões dessa doutrina, que são as pessoas que pensam que são os universalistas, tá? Você já vai saber quem são eles, e são os aniquilacionistas. A partir do século XIX, na verdade até o século XVII, era unânime esse pensamento, mas depois, no começo do século XVIII, e principalmente no século XIX, apareceram os universalistas e os aniquilacionistas. Quem são os universalistas? Os universalistas são aqueles que partem do pensamento que Deus é amor. Então, em que algum momento da eternidade, e essa palavra eternidade, ela precisa ser entendida, Deus, por ser amor, e o atributo amor de Deus, os ímpios mesmos, aqueles que cometeram seus pecados, suas coisas más aqui nessa terra, Deus não permitirá que eles passem a eternidade toda sofrendo. Então, porque se Deus fizer isso, não tem sentido o amor de Deus e não tem sentido a salvação. Então, em algum momento da eternidade, que não é esse tempo cronológico que nós temos, tá? Deus irá fazer com que todas essas pessoas, elas sejam salvas, viu? Isso soa até bem para quem gosta de pecar, né? Elas serão salvas. Isso não é novo. Orígenes, em 185, depois de Cristo, já ensinava isso aqui. E no pensamento de Orígenes, que é o pai da alegoria, ele ensinou que no final de tudo, olha o que Orígenes ensinou, que no final de tudo, Deus iria salvar não só ímpios, mas também anjos caídos, os demônios e o próprio Satanás também seria absolvido. Então, esses universalistas, eles têm essa questão nesse pensamento do teólogo Orígenes, que foi um grande teólogo, viu? Um grande homem. Em questão dos aniquilacionistas, eles vão ao contrário. Da mesma forma que Deus ele amou, os aniquilacionistas já pensam diferente.
Eles pensam que você vai sofrer por um determinado tempo, por um determinado momento. Só que vai chegar um tempo que Deus vai aniquilar você e você vai parar de existir. Eles vão usar textos como Cristo falou, né, que temam aquele que pode fazer perecer ou matar tanto a tua alma como o teu corpo. E as duas visões que defendem hoje esse pensamento, isso é defendido desde o século IV, tá? Esse pensamento aniquilacionista, ele é defendido desde o século IV. E hoje, quem defende esse pensamento aniquilacionista são os testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Eles acreditam nesse ponto do aniquilacionismo. Tem um teólogo que é muito famoso, né? O nome dele é John Stott, o Rafael é fãzão dele. O John Stott, ele segue um pouco dessa linha aniquilacionista, ele tem essa visão. Só que isso, irmão, escute, não é algo assim, o teólogo é assim. Gente, isso aqui tem muita base, eles usam muita base, eles vão na gramática, eles usam muitos textos do Novo Testamento, eles vão entender filosofia grega, eles vão entender o pensamento do estado intermediário na visão platônica, na visão do Antigo Testamento. Eles vão usar as duas vertentes da palavra nefesh e da palavra psique, nefesh no Antigo Testamento, alma, e psique no Novo Testamento, alma. Então eles vão fazer todo um cronograma, vão fazer todo um embaraço, uma sistemática para tentar entender esse posicionamento. Então a gente vai encontrar gente de todo o peso falando disso. Olha só, mas o que foi que Cristo Jesus falou dessa doutrina? Eu achei muito interessante o que um teólogo disse, isso é citado por muitos teólogos do Novo Testamento, que Cristo nos seus ensinamentos, ele falou mais do inferno do que do céu. E o Caio Fábio, aquele louco, você conhece o Caio Fábio, né? Quem não conhece o Caio Fábio, gente, eu vi o Dr. Rodrigo Silva dando uma palavra sobre o Caio Fábio num podcast que ele estava. Eu achei muito interessante a postura do Dr. Rodrigo Silva falando sobre o Caio Fábio. Perguntaram para o Rodrigo Silva no podcast, acha que aqueles caras são até ateus lá, que fazem o podcast, são ateus. Então, perguntaram para o Rodrigo Silva no podcast o que ele achava do Caio Fábio, né? Se ele queria conversar com o Caio Fábio. E o Rodrigo Silva disse que o Caio Fábio, ele tinha assistido um vídeo do Caio Fábio. Para você não sabe, o pastor Caio Fábio, na década de 80, tá? Você que não sabe disso, o pastor Caio Fábio, na década de 80, era um pastor batista. E ele era, nesse tempo, o maior pastor brasileiro. Viu? Ele era presbiteriano, desculpa. Ele foi considerado o maior pastor brasileiro. Inclusive, nesse tempo, Caio Fábio, ele foi requisitado para ser um dos ministros da nossa nação. Só para você ter uma ideia. E o Rodrigo Silva disse num vídeo, viu? Tem tudo a ver isso aqui que eu estou falando, porque vão tocar nesse assunto, que o Caio Fábio tinha dito no vídeo dele que ele não queria conversar com ele porque ele achava ele muito imaturo. O Rodrigo Silva falou isso, que o Caio Fábio falou que ele era imaturo. Aí o pessoal que estava fazendo o podcast ficou bravo, né? O Rodrigo Silva estava lá e eu me surpreendi com a postura do doutor Rodrigo Silva. Ele foi muito elegante e ele falou, olha, Caio Fábio é um camarada assim, assim, assim. E ele disse, Caio Fábio, para mim, ele não está no nível de inteligente, para mim ele é um gênio. Ele falou, ele é tão inteligente que ele já saiu, só que eu não concordo com essa ideia. Mas ele colocou ali, ou seja, ele poderia ali usar e detonar, né? Mas colocou ele lá em cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Caio Fábio, ele tem, irmão, o conhecimento que ele tem sobre o estado intermediário é uma coisa impressionante. É impressionante. Se você olhar, o cara tem tanto entendimento que ele ficou louco, parece, sabe? Ele viajou tanto, ele estudou tantos livros, que o cara parece que a mente dele ficou louca. Só que quando ele vai falar de estado intermediário, a visão dele bate muito com a do John Stott, bate com a dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, porque ele não acredita nessa questão, né, de um juízo eterno de Deus. Então, eu fui pesquisar alguns pastores que falam acerca disso, mas a gente vai se ligar na palavra de Jesus. O Caio Fábio falou uma coisa muito interessante no vídeo dele. Ele disse assim, olha, você nunca viu uma palavra de juízo de Jesus para um pecador, para uma mulher adúltera, para um prostituto. Sempre as palavras de inferno de Cristo foram para os religiosos. Viu? E eu fiquei pensando nisso. Ele falou assim, você pode procurar no Novo Testamento, você não vai encontrar Jesus dizendo para um pecador, para uma prostituta, para alguém, para um marginal, olha, o inferno. Sempre os ensinamentos falando de inferno, de Cristo, foram para os religiosos. Eles receberam essa palavra de juízo de Cristo. Viu? Então escute só, mas pastor Narciso, o que Cristo ensinou? Vamos lá.
Outro ponto antes de falar, coloca Mateus 5 para mim, 22. Antes de falar do texto bíblico nas palavras de Cristo, a gente vai observar que esse assunto, ele não é pregado. As pessoas, elas não querem falar de inferno, não querem falar de punição final, não querem falar de estado intermediário, não querem falar de juízo. Por quê? Porque perde membro. É um assunto, irmão, que deixa a pessoa meio assim, ela não fica muito à vontade. Poxa, vou lá na igreja porque... E Cristo falou muito disso. Por exemplo, Cristo falou mais do céu, ou melhor, menos do céu e mais do inferno. E eu achei muito fascinante essa palavra que eu vou falar para você aqui agora. Que palavra? Porque só teve um que morreu e ressuscitou. Aleluia, foi ele. Então ele sabe como é, ele foi, então por isso que ele falou com muita propriedade desse estado intermediário. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Lázaro foi ressuscitado, ele foi o único que ressuscitou. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 22, acompanhem comigo, por favor. Eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Coloca para mim o versículo de número 29 e 30, do mesmo capítulo, por favor. 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pode passar? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança a ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em outras traduções traz fogo eterno ou inferno eterno. Então, nas palavras de Cristo dá para entender que essa palavra, que todas as vezes que aparece, tanto no versículo 22, como no versículo 29, como no versículo 30, desses textos que nós acabamos de ler, a palavra inferno é a palavra Guiena, tá? E a palavra Guiena, para o pessoal que já estudou isso aqui, sabe muito bem, que de todas as palavras que são usadas para a palavra inferno, essa palavra é a única que tem uma conotação de um lugar de punição final. Então, Guiena na Bíblia vai ter toda uma história. Primeiro, Vale do filho de Enom, Guerinon no hebraico, onde os pais sacrificavam os filhos a Moloque, no tempo do rei Manassés e Acais. Depois, esse Guerinon virou um vale, onde as guerras de Israel foram travadas e Israel perdeu algumas guerras. Depois, Guerinon recebeu o título de lixão. Ele ficava a sudoeste, não ficava dentro, ficava fora de Jerusalém. E depois Guerinon recebeu o título de lixão da cidade de Jerusalém. Então, Guiena recebeu na metáfora que Cristo usou para falar de inferno, um lugar de punição final. É como se na cabeça de Cristo, olhe para mim, para você entender, desenvolvendo o conceito de inferno, porque, irmão, uma coisa é bem certa da gente perceber e entender. Pergunte o que, pastor? Que no Novo Testamento nós não podemos correr da influência grega. É muito visível a influência platônica nos autores gregos, não que eles aderiram ao conhecimento grego. Mas, por exemplo, era comum Pedro, Paulo, os evangelistas e o próprio Cristo usar o conceito, por exemplo, Hades. Hades não é hebraico, Hades é grego. Vou já falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Não é hebraico, é grego. Só que os autores bíblicos usaram a palavra Hades, mas não o conceito grego. Entenda isso. Eles usaram a palavra, porque, por exemplo, se alguém do cotidiano, o Dr. Rodrigo Silva falou algo interessante. Ele disse assim, Jesus não falou grego. Jesus falou ou hebraico ou aramaico. Ele defendeu que Jesus não falou grego. Eu já ouvi outros estudiosos dizerem que Jesus falou a língua grega. Então você vê que tem uma divergência de pensamentos a respeito dessas situações. Mas preste atenção. Quando Pedro, por exemplo, Pedro é o único autor na sua segunda carta que vai usar a palavra, é a minha garganta, tá, irmão? A palavra está muito inflamada, a palavra tártaro. Porque a palavra tártaro, ela tem uma subsequência. Na verdade, a palavra Hades vai muito além. Pega o conceito. Quando se fala de Hades no Novo Testamento, no conhecimento grego, que era o que os autores estavam falando, por exemplo, Hades tem muitas subdivisões, inclusive é daí dessas subdivisões que vai nascer também o purgatório. Por quê? Quando você vai para o Hades, o pensamento grego ensina o seguinte, você vai passando os compartimentos, por exemplo, você passou a primeira sessão, lá tem o campo da sofrência, no Hades, viu?
Os apaixonados ficam nesse... É verdade o que eu estou falando, viu? Pode pesquisar. Os apaixonados ficam nesse campo da sofrência. Você anda mais um pouco, tem um limbus patrum. O que é limbus patrum? A Igreja Católica, ela criou o limbus patrum e o limbus infanto. Por exemplo, os crentes adultos que não conseguiram ir para o paraíso, que eles chamam, o Hades tem, a parte do paraíso do Hades é o Elysium. Lembra do filme? Elysium. Quem assistiu o Elysium de Hollywood? É um lugar que tem lá em Marte, que eles fizeram só para o rico. Aquilo vem da mitologia grega. O Elysium no Hades é um lugar onde é considerado o paraíso. E não são todas as pessoas que vão para lá. As pessoas, por exemplo, elas chegam no limbus patrum. O que é o limbus patrum? O limbus patrum era como se fosse a boca do inferno, a boca do Hades. Se você estivesse no limbus patrum, você ainda poderia ser resgatado de lá. E o que é o limbus? Por que limbus patrum e limbus infanto, que são palavras no latim? Porque o limbus patrum é os crentes adultos e o limbus infanto são as crianças, segundo a teologia católica, que não receberam um batismo ou a crisma e estão lá. Só que aí você está na beira, isso é a beira do Hades. Aí você adentrou no Hades. Primeiro, para você adentrar, você tem que levar uma moeda. Isso é muito colocado nos filmes, para você dar para o barqueiro. Aí você então vai começar a sua peregrinação na mitologia grega dentro do Hades. Aí você vai passando todos os compartimentos. Tem o compartimento da murmuração. Tem um compartimento daqueles que podem voltar para a terra até 3 vezes, e se eles fizerem isso, quando eles voltarem para o Hades, eles vão direto para o Elísio, e vai ter compartimentos e compartimentos e compartimentos, que foi o que os teólogos da Idade Média usaram para criar o conceito de purgatório. Pastor, por que você está falando isso? Porque a palavra do Novo Testamento, uma das é Hades, ou seja, Jesus usa Hades, Paulo usa Hades. Os outros autores usam a palavra Hades. Quando o autor bíblico fala Hades, o que tem na mente dele não é o conceito helênico. A palavra é grega, mas o conceito é judaico. Então, glória, irmão, em nome de Jesus. E o conceito judaico dessa palavra é a palavra Sheol, né? Que significa mundo dos mortos. Ou seja, os autores bíblicos estão sendo o quê, pastor? Didáticos. Eles sabem que são palavras que estão no cotidiano das pessoas. E eu negar isso é complicado. Só que isso aqui vai trazer um problema muito grande. Por quê? Porque essa vai ser a base principal, olhe para mim, do sono da alma. Viu? Essa vai ser a base principal para o sono da alma. E o sono da alma vai ser muito questionado, principalmente pelos autores protestantes de hoje. A maioria dos estudiosos de Novo Testamento hoje, eles não acreditam que as almas estejam em estado de sono. Eu trouxe aqui então algumas partes para nós tentarmos entender essa questão. Mas antes de chegar lá, vamos lá. Pastor, então as palavras que nós temos na Bíblia são Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. Isso são as palavras que nós encontramos na Bíblia. Sheol, mundo dos mortos no Antigo Testamento. Hades, mesma coisa, só que no Novo. Guiena, lugar de punição final. E Tártaro, não disse que o Hades tem um monte de compartimento? Então o Tártaro é o mais profundo, é o pior. É o lugar onde ninguém pode se salvar. Há uma ilustração para Tártaro, por exemplo, um dos sofrimentos no Tártaro é uma pessoa morrendo de muita fome. A igreja da Idade Média criou isso na cabeça das pessoas. É uma igreja sofrendo com muito, uma pessoa sofrendo com muita fome, e tem uma maçã perto da boca dessa pessoa, e essa pessoa quer pegar a maçã, e ela está vivendo muito tempo no Hades, ela não consegue pegar aquela maçã. Só que para cada tipo de pecado no Tártaro, tem para cada pecado e para cada sentença, tem um tipo de punição no Tártaro. Então, quando Pedro usa a palavra Tártaro, que Cristo desceu ao Tártaro para pregar em espíritos em prisões, ele está dizendo que Cristo desceu ao mais profundo, a um lugar que ninguém poderia ir. Mas o conceito que Pedro quer passar não é esse. Só que quando Jesus usa essa palavra, que é traduzido aqui como inferno, essa palavra aqui nesse texto é a palavra Guiena, tá? É por isso que nessa hora a Bíblia de Estudo vai nos auxiliar. Então, de todos esses conceitos que eu acabei de falar para você, Guiena é um conceito que dá aquele entendimento na cabeça de Cristo. Quando Cristo e os autores usam a palavra Guiena, eles estão dizendo que é um lugar, escute, um lugar para onde Satanás, os demônios e as pessoas que vão morrer sem justificação irão.
Só que esse Guiena dá intenção, dá um entendimento que é um lugar de punição final. Ou seja, quando o texto de Apocalipse diz assim, quando o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Ou seja, dá para entender, inferno, Hades, lago de fogo, e foram jogados num lago de... Dá para entender que tem um lugar ruim. Só que no entendimento, para quem estuda estado intermediário, lá no Guiena não tem ninguém. Não tem ninguém. Eles irão ainda para lá. Aí só que a pergunta é, pastor Narciso, essa punição, ela vai ser temporária, como acreditam os universalistas e os aniquilacionistas, ou ela vai ser eterna, nesse lugar? Mateus 18:8, Kelby, por favor. Portanto, essa é o meio da revista atualizada. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados, aí sim, no fogo. Você dá a entender que quando Jesus está falando aqui, fogo eterno, parece, ou está visível, nas palavras de Cristo, que não é uma punição temporária. O que é fogo eterno para você? É algo que nunca... Na verdade, eu, Narciso, não acredito em inferno com fogo, baseado no que eu estudei. Pergunte por quê, pastor? Porque se a gente for pegar tudo literal ao pé da letra, é ilógico. Como é que no inferno vai ter fogo e escuridão ao mesmo tempo? Não pode. Se tem fogo, não tem escuridão. Na verdade, o que o autor bíblico quer fazer, ele está usando um simbolismo, porque o simbolismo está apontando, aí sim, o simbolismo está apontando para algo que é muito pior. Viu? Por quê? João está escrevendo. Qual é o pior tipo de morte no tempo de João? Morrer queimado, morrer numa cruz, morrer numa estaca de cabeça para baixo queimado. Então eles estão assimilando o inferno com fogo. Só que a punição no inferno, ela vai ser, porque tipo assim, nós aprendemos na terça-feira passada, no juízo final todos levantam, tanto ímpios como crentes, para o grande tribunal. E depois desse juízo, para condenação ou para a vida eterna, serão julgados tanto o corpo quanto a alma. Então, você vai para um lugar, irmão, que é pior do que fogo. Desculpe, ninguém vai para lá em nome de Jesus. Está repreendido. Quem está sem Cristo, perdoe, tá? Foi uma gafe. Corte isso do vídeo, pelo amor de Deus. Quem está sem Cristo, vai para um lugar muito pior do que o fogo. E segundo as palavras de Jesus Cristo, essa punição é eterna, tá? Contrariando o pensamento universalista e aniquilacionista. Outro texto, por favor, Kelby. Marcos capítulo 9, versículo 43. Olha só como nessas palavras ele vai dar a intenção, mais uma vez, que essa punição ela não é temporária. Olha o que ele diz. Agora no 3, todo mundo, para você ajudar minha garganta aí. 3. Ele vai usar a palavra fogo inextinguível. Ou seja, um fogo que não acaba. Um fogo eterno. Mesmo capítulo, versículo 48. Ele vai falar, lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Olha só como ele está usando. Aqui é Guiena. Guerrinon. Porque lá é o lixão, lembra? Onde tem lixo tem fogo. E onde tem lixo tem verme. Cristo está olhando para o Guiena e está fazendo uma metáfora de como será o sofrimento no inferno. Ele está dizendo, da mesma forma que vocês olham para esse lixão aqui fora de Jerusalém, que o fogo sempre está aceso e o verme nunca morre, assim será o sofrimento no inferno. Aí lá onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então nas palavras de Cristo, essa punição não será temporária. Aí os universalistas entram, mas que Deus é esse? Que vai se comprazer com sofrimento. Como é que escute, tanto, por exemplo, aí vai ser clássico, né? Porque para onde iremos, tanto o céu como o inferno, terá consciência de mente. Sim ou não? As pessoas entendem, gente, se não tiver consciência de mente, não tem graça. Você não vai conhecer quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, se você não tiver consciência de mente. Você não vai conhecer o irmão que está do seu lado. Então, acredita-se que terá o quê? Consciência de mente. Sim ou não? Mas não terá consciência de mente só no céu. Terá consciência de mente também no inferno. Aí os universalistas entram. Que Deus é esse? Que
tem um povo aqui consciente sendo feliz, e tem um outro povo aqui sofrendo por toda a eternidade. Aí eles vão dizer, não, Deus é amor. Então, em algum momento da eternidade, Deus vai salvar essas pessoas. Inclusive, nesse pacote, entra Satanás. O problema, irmão, é que isso, no mínimo, olha só, no mínimo isso tem alguns pontos que tem que ser pontuados. Quais? Primeiro, se um pecador entende essa doutrina aqui, o que é que ele vai falar? Não, eu vou continuar aí na prática do pecado, porque Deus em algum momento da eternidade vai me salvar. Então, se ele vai salvar o diabo e os seus anjos, em algum momento ele também vai deixar que eu sofra. Eu me lembro da novela A Viagem da Globo. Quem assistiu essa novela aqui? Você pode levantar a mão, faz muito tempo, você está perdoado já. Eu assisti essa novela, ela reprisou, inclusive, não vale a pena ver de novo, e faz muito tempo, viu? Não me julgue não, que faz muito tempo. Lá numa viagem, que era o Antônio Fagundes, como é o nome da atriz lá? Cristiane Torlone e o Guilherme Fontes, que eram os principais naquele tempo, ainda lembro, tenho uma memória muito boa. E lá eles conseguiram resgatar o Guilherme Fontes, que era o Alexandre. Então eles eram almas boas que conseguiram adentrar no inferno e resgatar a alma dele de lá. Olha o pensamento. Só que isso está mais para a novela da Globo, para que Bíblia é sagrada. Aí a gente não pode pontuar, porque a filosofia tal ensina assim. O nosso manual é quem? Não é, por exemplo, olha, isso aqui é muito interessante. Dá um glória aí para me ajudar. Se algum irmão aparecer na sua frente e falar que teve uma experiência espiritual, que foi no inferno, que voltou, e começar a detalhar o inferno, e começar a dizer como é que tem que ser, você pode rejeitar. Porque nenhuma experiência, por mais crente que a pessoa seja, ela é regra para a tua vida. A regra para a nossa vida é o texto bíblico. Então a gente tem que olhar para ele e ver. Então beleza, vamos lá. Vida para os salvos, Nova Jerusalém transformada. Esse é um outro ponto. Tem que fazer uma mensagem só de Nova Jerusalém transformada. Então vamos lá. Pastor, para terminar, e o sono da alma? É aqui que está o negócio. Irmão, escuta isso. Tem dois pensamentos. As pessoas que morreram onde? Uns acreditam assim, olhe para mim. Morreram e já estão, os crentes, gozando. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essas pessoas crentes que já morreram, já estão num lugar denominado paraíso, ou céu. Já estão com Deus, conscientes. E as pessoas que estão sem Deus, que morreram sem Deus, que estão no túmulo agora, elas já estão sofrendo no Hades, no inferno, também conscientes e sem Deus. Só que aí vão nascer as teorias. Esse é o pessoal que acredita na consciência da alma. Só que os que acreditam no sono da alma, vão usar esse texto aqui, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. No 3, todo mundo, 3. Porque os vivos sabem onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco poderamente recompensa, porque a sua memória já esqueceu. Parece que esse texto aqui, Dr. Augusto Nicodemos fez uma ponderação em cima desse texto, mas não me convenceu muito, com todo o respeito que eu tenho por ele. Mas pareceu não me convencer muito. Coloca no mesmo capítulo, verso 10, por favor. Isso aqui é uma base muito forte, tá? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então esses dois textos é complicado para eles, porque o texto está claro e está dizendo que para lá, para o além, para a sepultura, a palavra sepultura tem que ser traduzida aí como Sheol, não tem obra, não tem ciência, não tem nada. Aí eles vão contrapor outro ponto. Presta atenção, eu não estou falando que eu acredito no sono da alma, ainda. É sério, os que acreditam nisso aqui, vão dizer o seguinte, vão dizer o que, pastor? Eles vão dizer que a palavra cemitério é a palavra latim coemiterium, tá? E significa lugar de repouso ou dormitório. Foi assim que os primeiros cristãos deram o significado para essa palavra. E a palavra coemitério, cemitério, dormitório, eles dizem assim: então, se os primeiros cristãos que estiveram bem próximo de Jesus olharam para essa palavra e disseram que o significado dela é descanso, é dormitório, dá-se a entender que quem está morto não está consciente, mas está defesa deles. Calma que depois eu vou falar o outro ponto, tá?
Outro ponto, eles vão também alegar que o judaísmo pós-babilônico foi muito influenciado pela cultura grego-helênica. E tem 2 pontos aí. Para o judeu, o nefesh morre, mas para o grego, a alma é imortal. Viu? Quando Jesus usa a palavra psiquer no Novo Testamento, a mesma coisa da palavra Hades, ele usa a palavra grega, mas o pensamento é judaico. Então o pensamento na cabeça de Jesus, como judeu, é que a alma morre. Eles defendem assim, tá? A alma não é imortal. Aí vem um outro ponto, que esse aqui eu achei mais interessante. Porque aqueles que acreditam que a alma está consciente, vão alegar que o texto que não tem para onde correr é a parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo de número 16. Olhe para mim. Lucas, capítulo de número 16, você já conhece de cor e salteado. Mendigo e um rico que estão no inferno. Um de um lado direito e o outro do lado esquerdo, um sofrendo e outro na bonança. Sim ou não? Olhe para mim. Aí, o que os defensores do sono da alma vão dizer? Olha isso. Não, eu só falo essa se você dá glória. Não, mais forte, senão eu não falo. Não, eu pulo o tópico, mas eu não falo. Isso, olha isso. Os que acreditam nisso aqui, irmão Felipe, vão dizer o seguinte, que essa parábola, ela era comum no mundo antigo, no tempo que Jesus viveu, tanto na boca de judeus, como na boca de gregos, como na boca de outros povos. E que Jesus, ele não é um ensinamento de Jesus, mas ela foi citada por Jesus, para Jesus consertar o pensamento que judeus tinham errado. Por quê? Porque nos contos antigos, existiam muitas histórias de judeus e de Platão, que voltavam vários mortos do além para contar como era aqui. Então Cristo vai citar uma parábola que era usada por esses contos, mas para ensinar de forma certa, porque na parábola Cristo não permite o morto voltar. Irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte, viu? E o sono da alma ganha força nessa hora aqui, muita força, porque a base principal para quebrar o sono da alma é Lucas 16. Eles vão dizer mais, vão dizer o que, pastor? Vão dizer o seguinte, que porque na parábola Cristo fala assim, olha, ele tem Moisés e os... Aí dizem mais um ponto, a nossa lei proíbe que morto fale. Está lá na lei. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles, ó. E C.H. Dodd, que é um monstro da teologia, acredita nisso. J. Jeremias, que é respeitado até por católicos romanos, acredita nisso aqui hoje. Oscar Cullmann, um grande teólogo renomado, acredita nisso aqui hoje. Então não é uma parábola de adventista e de testemunha de Jeová. Não é, por isso que eu disse, a gente tem que procurar entender o que é que os teólogos trabalham o texto, porque não é de fácil compreensão esse texto aqui. Da mesma forma que agora nós vamos ver a base deles. Vamos lá. Aí os que acreditam que está consciente vão dizer o seguinte, porque na verdade, isso aqui é muita onda, cara. A versão Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová fizeram o seguinte na tradução. Na Bíblia está Jesus falando para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que na versão dele está escrito assim, ó. Eu te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Não que ele foi aquela hora para o paraíso. Só que aí eu mesmo posso quebrar esse argumento facilmente. Como, pastor? O texto original, ele não tem vírgula. Não tem, viu? Eu gosto de crítica textual, irmão. O texto original, os autógrafos, as cópias, as mais antigas, texto sinaítico, texto efraimita, códice de Leningrado, são letras maiúsculas no original e não tem vírgula. O que tem vírgula são as traduções. Então, é engraçado que a gente quer fazer a interpretação. Quando você vê pontuação, acentuação, vírgula, gente, já é os teólogos melhorando para você entender o texto bíblico. Agora pense, por que existem muitos erros de cópia? Porque além das letras serem todas maiúsculas, eram todas juntas. Não tinha espaçamento e não tinha nenhuma pontuação. Então, era muito comum ter esse erro de tradução por causa disso, que é uma crítica que eles fazem em cima do texto original. Mas vamos lá. Os que acreditam que a alma está consciente. Quais são os textos? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Eles usam.
Entretanto, Paulo falando, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o... Paulo está ensinando aqui, segundo eles nesse texto, que após a morte eles partiram automaticamente para habitar com o... Mais um texto, para eles não ficarem com raiva. Filipenses capítulo 1, versículo de número 23, por favor. Ora, de um e de outro lado estou constrangido e tendo desejo de partir. Partir aí você sabe o que é, né? Morrer. Partir está com o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, Paulo está dizendo, partir, quero logo estar com... E o texto do ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no meu setor. Estou brincando. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então são textos que eles usam para dizer que os crentes que morreram já estão gozando ou da bonança com Deus, ou os ímpios já gozando do próprio juízo. Só que aí vão outros pontos. Presta atenção para mim, por favor, já estou terminando. Aí eu quero ponderar só mais alguns pontinhos que eu acho muito propício a gente falar. Um outro contra-argumento seria, se Cristo já levou os salvos, se os salvos já estão conscientes com Cristo no céu, no paraíso, na hora do retorno de Cristo na parúzia, então parece ilógico na cabeça de quem acredita no sono da alma. Pô, se a gente já está aqui no céu, já está tudo bem, o que a gente vai ter que fazer de novo para voltar, né? Só que eles vão defender o seguinte, eles já estão gozando de uma alegria com Deus, mas não plena, porque a ressurreição não envolve só a alma. Cristo fala de uma ressurreição do corpo. Irmão, eu estou pregando aqui, tem gente mexendo no telefone. No mínimo, eu acho falta de respeito comigo. Tá? Não faça isso, em nome de Jesus. Vamos lá. Então o que acontece? Ele fala de uma ressurreição ele não fala de uma ressurreição na alma. Ele fala de uma ressurreição no corpo. Ele fala que eles só estarão plenamente completos quando o corpo ressuscitar. Só que os que acreditam no sono da alma vão dizer o seguinte: não, a alma não pode existir fora do corpo. Está vendo como é difícil? Meu irmão, é muita... Pense no tio, meus neurônios queimaram todinho hoje. E quando a gente pensa que tem a saída para um lado, vem um camarada aí com um argumento daqui e pensa. Quando eu fico olhando para isso aqui, uma resposta eu tenho. Qual, pastor? Ninguém nunca voltou para contar como é. Só quem falou sobre isso foi Cristo. Então vamos pegar as palavras de Cristo, vamos pegar os ensinamentos de Cristo sobre isso e vamos tentar entender o que Cristo falou, porque Ele sabe como é lá. Ele sabe como funciona. Aí a gente vai tentar aproximar para o nosso entendimento, para a gente entender como é que isso vai se encaixar biblicamente. Outro ponto, eu acho no mínimo perigoso, tá? Nós afirmarmos o que nós não sabemos. Então seja uma pessoa inteligente. Você escutou uma pregação sobre isso? Ah, eu acredito que está dormindo. Não acredito, você tem que estudar. Ah, eu acredito que estão conscientes. Você tem que estudar. Lembre que tem os dois posicionamentos. Pastor, qual é o seu? Não vou falar não. Não vem agora em tona sobre isso. Não vou falar qual é o meu posicionamento. Acho que você percebeu, né? Na pregação qual é o meu pensamento. Então não preciso me posicionar. Mas tipo assim, como eu estou falando, estou aprendendo a fazer teologia assim agora. Olhar, ponderar os dois pontos. Gente, isso aqui é complexo. Isso aqui não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem uma certeza pelas palavras e tem um norte pelas palavras. Hoje, a maioria dos estudiosos não acreditam no sono da alma. Tá? Que fique bem claro isso. Eles acreditam que eles estão conscientes. Mas eu mostrei para vocês pontos fortes que eles têm de defesa. Se tu pega... Assista os vídeos do Dr. Rodrigo Silva sobre isso na internet. Meu irmão, o cara dá um show. O TCC dele foi Lucas. O doutorado dele foi Lucas 16. O doutorado. Só para você ter uma ideia. Então, será que esse homem estudou sobre Lucas 16? Ele tem 2 doutorados. Um foi em Lucas 16. Então, é complicado a gente pegar e tentar afirmar. Amém? Concluindo. O estado eterno é uma doutrina bíblica.
é verdadeiro, Jesus ensinou, e segundo as palavras de Cristo, e eu estou com ele, lá é fogo eterno que nunca apaga. Fogo é simbólico, tá? Como eu falei para você. Lá o fogo não apaga, o verme nunca morre. Então a gente acredita até então que esse juízo do Senhor, ele é eterno. Não me considero universalista e muito menos aniquilacionista. Fico com as palavras de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde. E terça-feira que vem, talvez a gente continue com mais uma mensagem, né? Tem muita coisa para a gente aprender sobre esses pontos. E isso é um ponto. Já pensei aí, vão entrar as escolas, vão entrar os pensamentos, e é muita coisa. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Pode encerrar lá.